De acordo com a Abrafat, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, o Brasil é um dos 6 maiores mercados mundiais para esse produto, sendo o setor de tinta imobiliária o representante de cerca de 81,2% do volume total. A tinta pode ser definida como uma mistura polimérica, formada por solventes, pigmentos, resinas e aditivos. Além dessa mistura, a água é um dos recursos mais utilizados no setor, sendo usada tanto na incorporação do produto como em outros processos das instalações industriais. Portanto, há uma relação de proporcionalidade. Quanto maior a quantidade de produto gerado, maior a produção de efluentes líquidos, que, se forem despejados sem tratamento adequado, contribuem para a contaminação das águas receptoras. Atualmente, os sistemas de tratamento desse tipo de efluente são usualmente processos químicos e biológicos, físicos e físico-químicos. No entanto, geralmente tem-se baixa eficiência de tratamento. Existem outras técnicas aplicadas para o tratamento de águas residuais. São os chamados processos eletrolíticos. A fundamentação desses processos é a aplicação de um campo elétrico entre ânodos e cátodos, resultando em diferentes reações químicas, como, por exemplo, reações de oxidorredução e reações de ruptura molecular, absorção química e eletroquímica. As reações que ocorrem são responsáveis pela desestabilização das moléculas contaminantes, resultando na sua precipitação e ou oxidação, transformando-as em compostos biodegradáveis. Considerado eficiente para o tratamento de efluentes, sendo válido ressaltar a possibilidade de reuso da água, o que é de grande interesse industrial. Desse modo, e considerando a dificuldade do tratamento dos efluentes gerados pela indústria de tintas, se propõe a eletroflotação como um sistema alternativo do tratamento destes efluentes. A eletroflotação foi realizada de 2 formas distintas. Na primeira, fez-se 8 ensaios em batelada, já na segunda, foi realizado apenas um ensaio em sistema contínuo. A quantidade limitada de efluente foi cedida por uma empresa de fabricação de tintas e vernizes da região. Dessa forma, utilizou-se 500 ml para cada ensaio em batelada e 2 litros para o ensaio em sistema contínuo. Ao todo, foram utilizados 6 eletrodos de alumínio, de forma vertical, sendo que 3 eram cátodos e 3 ânodos. Os eletrodos foram conectados em modo bipolar a uma fonte de alimentação digital corrente contínua, com a opção operacional potenciostática, que foi usada para o controle do potencial para fornecer corrente ao reator eletroquímico. Todos os testes foram realizados à temperatura ambiente e as placas trocadas de disposição para evitar corrosão localizadas nas mesmas. Os parâmetros agitação, tensão, pH inicial e adição de cloreto de sódio foram estabelecidos com a utilização do software DOE, que foi utilizado para se obter os melhores parâmetros do sistema e o menor custo-benefício, e assim otimizar o sistema. Os parâmetros obtidos através do programa estão dispostos na tabela 1. Para a realização dos ensaios, a tensão foi ajustada na fonte de corrente contínua. O ajuste do pH foi feito através da adição da solução de hidróxido de sódio e nos experimentos que foram realizados com agitação, utilizou-se o agitador magnético. Após o ajuste de todos os parâmetros, ligou-se a fonte e iniciou-se o processo de eletroflotação do efluente. O tempo de residência do efluente no reator foi de 30 minutos, sendo que os valores iniciais e finais do pH, da turbidez e da DQO foram analisados. Para as análises de DQO, primeiramente fez-se a curva de calibração. Esta foi baseada na faixa alta. Utilizou-se um comprimento de onda com a melhor absorbância do efluente analisado, que eram 600 nanômetros. Após estabelecer os parâmetros pelo software DOE, realizou-se o experimento em regime contínuo, utilizando esses parâmetros, sendo que foram utilizados a vazão de 33 ml por minuto, a tensão de 7 volts,
a corrente de 2,99 amperes, a presença de agitação e a adição de 24 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de efluente. As alíquotas foram coletadas de 5 em 5 minutos durante um intervalo de tempo de 40 minutos. Os resultados obtidos nos ensaios encontram-se na tabela 2, sendo que os valores obtidos para DQO representam a média da triplicata feita para este teste. Estes ensaios foram feitos de forma randomizada, evitando assim um erro experimental entre os mesmos. Além disto, os testes foram feitos, em sua maioria, no mesmo dia, evitando assim variações decorrentes do meio externo, que não poderiam ser controladas no laboratório. Os dados obtidos foram então inseridos no software e analisados, obtendo os gráficos de Pareto apresentados na figura 2 e 3, onde é possível verificar que nenhuma das variáveis obteve relevância estatística dentro do experimento, ficando abaixo do valor que o próprio programa determinou para o nível estatístico. Estes resultados serviriam para nortear uma possível retirada de alguns dos parâmetros que se mostrasse não significativa em relação aos outros. Porém, como não houve relevância estatística para nenhum deles, todos deveriam ser analisados no ensaio final. Contudo, o programa fornece também a relação de efeitos de cada uma das variáveis estudadas, e a partir delas é possível verificar que todos os parâmetros devem ser adotados no padrão mais alto, exceto pela agitação, que varia entre presente, quando levamos em conta a turbidez, e ausente para ensaios de DQO. Os gráficos de efeito são mostrados nas figuras 4 e 5. Para o ensaio final, fez-se a determinação dos parâmetros a serem controlados com base na sua influência dentro do que já foi analisado. Foram adotados a adição de 6 gramas de cloreto de sódio para cada 0,5 litro de efluente. A tensão aplicada foi de 7 volts. E, por fim, o pH adotado foi de 6, que era o pH original da amostra. Isso foi feito devido a esse valor se encontrar próximo da neutralidade, sendo assim menos corrosivo do que uma solução em pH básico, o que representa um ganho tanto na qualidade dos reagentes a serem utilizados para aumentar esse potencial, quanto na durabilidade das tubulações. O resultado do ensaio final em regime permanente está disposto na tabela 3. Nele, pode-se perceber que a turbidez, bem como a DQO, diminuíram no efluente tratado com o tempo. Com base nesses dados, foi possível plotar o gráfico que mostra a remoção de DQO e de turbidez no decorrer do ensaio. Durante o estudo, alguns parâmetros analisados sofreram influências externas, dentre as quais pode-se citar a maior demanda de efluente do que aquela disponível para os ensaios, que não conseguiu ser controlada e gerou a diminuição do volume útil do reator para os ensaios preliminares. Ao contrário do planejado, não utilizamos 2 litros em cada alíquota, e sim 0,5 litro. Isso aconteceu devido à disponibilização de uma quantidade menor desse insumo do que aquela que foi acordada anteriormente por mudanças na regulamentação interna da empresa de onde o efluente foi retirado. Outro fator importante é a disponibilização de matérias para análise que eram escassas e, portanto, precisavam ser utilizadas rapidamente, dificultando o processo de limpeza e secagem, o que influencia principalmente na DQO, que é um teste muito sensível a pequenas variações de amostra. E, finalmente, a inexperiência dos participantes do estudo, sendo que essa pode ser ocasionada por erros sistemáticos na prática, como a correta diluição das amostras e a leitura dos equipamentos, além da preparação das soluções para DQO e turbidez. Em relação aos aspectos de remoção da cor e de contaminantes da água residuária, além da redução da turbidez do efluente, a utilização do processo de eletroflotação mostrou-se eficaz, com resultados significativos, como a redução da turbidez inicial de 95,54%
ao final de 40 minutos. Para valores finais de DQO, ao longo de 30 minutos, encontrou-se uma remoção de 52,94% em relação às alíquotas analisadas em efluente inicial bruto. No entanto, as características dos efluentes gerados pela empresa dependem da tecnologia e do processo industrial utilizado, mas também do tipo de produtos químicos empregados na fabricação das tintas. Logo, esse efluente pode apresentar diferentes composições ao longo de vários dias. Deste modo, apesar dos parâmetros previamente estabelecidos no programa DOE, pH, agitação e adição de cloreto de sódio, não apresentaram influência na eficiência do tratamento. Foi possível perceber, através das observações dos testes realizados, que adotando o valor máximo da adição de cloreto de sódio, mantendo o pH da amostra e a agitação constante, o efluente obteve os resultados esperados, demonstrando assim a importância de testes como esse de bancada antes da instalação de um processo como na indústria.